Ora, boa tarde novamente, as pessoas que juntaram-se agora no último minuto, cumprimento todos. O meu nome é Henrique Carvalho, eu estou como diretor executivo da Nerley. Nessa qualidade, dou as boas-vindas a todos. Agradeço também à equipa da TGA que está connosco para nos dinamizar este workshop. Que é um workshop sobre automatização de processos, ou automação de processos, como todos sabem, e é um workshop que está inserido no projeto da Nerley, que é o projeto Empresas 4.0. É um projeto que tem múltiplas áreas de ação, podem consultar no nosso site ou podem nos fazer as perguntas que entenderem, não vou estar a detalhar muito esse projeto, que tem múltiplas ações, mas tem duas que têm um cruzamento muito direto com este trabalho que hoje vamos fazer aqui neste final de dia. Tem uma ação, e são ações de apoio à implementação de melhorias nas empresas, e duas ações, estava eu a dizer, que são mais direcionadas para esta área. Uma delas tem a ver com logística e operações, relacionada com desenvolvimento e automação de sistemas de planeamento de produção e gestão de inventários, e também desenvolvimento de sistemas de digitalização e automação genericamente e muito adaptados à realidade de cada empresa. Depois há outra ação relacionada com interoperabilidade de sistemas, muito direcionada para a recolha de dados em chão de fábrica e modelos de dados, tratamento de dados e interligação com os sistemas de ERP das empresas. São partes de um projeto que tem um apoio de 50% fundo perdido às empresas que façam estas intervenções, e temos, felizmente, connosco consultores e empresas muito especializadas nestas áreas e que dão garantias de bom trabalho. É essa a nossa aposta. Estamos muito contentes com aquilo que temos feito e estamos seguros de que colocamos ou estamos a colocar ao serviço das empresas bons projetos e boas soluções para tratar destes temas que são novos, alguns não são muito novos, mas cada vez são mais diferentes pelas tecnologias que estão em causa. Em alguns casos, esses projetos serão seguramente o início de um processo, noutros podem ser algum complemento daquilo que já existe. Disponham da nossa equipa, da minha parte também, e dos colegas que estão connosco na Nerley para explicar melhor o que é que são esses projetos. Se houver oportunidade no final, apresentaremos também mais alguma coisa sobre isso. Interessa hoje, sobretudo, abordar estas temáticas na lógica de conhecimento e de partilha de alguns exemplos e de algumas experiências entre todos os que se juntam neste fim de tarde, que eu cumprimento novamente. Para este trabalho nós vamos contar com a presença do Nuno Ferreira, a quem desde já agradeço. O Nuno é doutorado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, é professor adjunto do Departamento de Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, é investigador no Grupo de Investigação em Conhecimento em Engenharia Inteligente e Computação para a Inovação Avançada e Desenvolvimento, e também faz parte do Centro de Robótica na Indústria e Sistemas Inteligentes do INESC-TEC. Colabora também com a empresa RRS na integração de sistemas robóticos na indústria e, portanto, é uma pessoa que está obviamente por dentro destes processos e vai dinamizar aqui a sessão connosco. Espero que corra bem. Estou também bastante curioso, porque nós próprios precisamos de saber um bocadinho mais destas coisas para estarmos mais preparados a dar resposta às empresas que estão connosco nestas ações e nestes projetos e, portanto, espero e estou certo que vai correr bem. Passo a palavra e já nos encontramos após aqui uma sessão que esperamos que seja dinâmica e interessante para todos. Até já e obrigado. Nuno. Sim, estão-me a ouvir? Sim, senhor. Ok. Desde já quero agradecer o convite que me foi efetuado, quer pela TGA, quer pela Nerley. É um prazer estar aqui com vocês. A minha área de conhecimento foca um pouco a robótica, desde a robótica industrial à robótica móvel.
No entanto, também sou docente já há 24 anos no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra e trabalho também na área da automação. O tema que me foi de alguma forma desafiado foi sobre a automação de processos, opções de implementação em casos práticos. Como um pequeno resumo, até porque também não quero ser muito maçador sobre o assunto, e acho que a parte da discussão pode ser mais importante, vou fazer uma pequena introdução à indústria 4.0, depois vou falar um pouco sobre as opções de implementação da automação de processos e, por último, apresentar um ou dois casos, apenas casos práticos sobre estas tecnologias. Nós sabemos que os marcos a nível da indústria têm de alguma forma revolucionado a indústria de uma forma global. Neste momento estamos na realidade na indústria 4.0 e certamente em breve estaremos na indústria 5.0 e os tópicos vão ser muito baseados na internet das coisas, na rede, na inteligência artificial, portanto, em todos os sistemas cibernéticos que de alguma forma vão ser integrados na indústria. Nós sabemos que, de facto, a indústria tem enfrentado, e cada vez mais, até porque as mudanças são muito rápidas, tem enfrentado então uma revolução industrial que tem alterado a dinâmica da indústria de uma forma global. Se nós olharmos, e vocês se calhar sabem mais do que eu, mas como eu sou docente, tentar distinguir o que é a indústria e a indústria 4.0. Então, os conceitos eu penso que são muito importantes, porque se nós entendermos os conceitos, depois podemos evoluir. O termo de indústria, de facto, abrange qualquer empresa que produz, processa, fabrica e refere-se a todas as fases do processo, desde a concepção até à conclusão da solução no cliente. E a indústria, o termo indústria 4.0, é utilizado para se referir aos processos de produção inovador. Sejam eles parcialmente ou completamente autónomos, inovadores, ou sejam só uma parte. E nós dizemos produção inovadora e automatizada quando os dispositivos comunicam de forma autónoma entre si e ao longo de toda a atividade que produz a nossa cadeia de valor. Então, este sistema baseia-se numa rede inteligente que permite que as máquinas comuniquem umas com as outras com o intuito de otimizar os processos e aumentar a produtividade. Então, a digitalização tem vindo, de alguma forma, a alterar a dinâmica das empresas, onde são construídos modelos de fabrico e que estão a utilizar estes sistemas de tecnologias inteligentes, nomeadamente, e vou dar aqui exemplos da inteligência artificial, da internet das coisas e muitas outras tecnologias que estão neste momento em processo de evolução que permitem que possam ser utilizadas na indústria com o intuito de aumentar a produtividade. A automação então vai permitir que processos, produtos e serviços sejam mais eficientes se eles de facto se inovarem. Vocês conhecem os vossos processos e sabem quais são os objetivos, portanto, inovando determinada parte do processo ou do produto, vocês vão ser mais eficientes e vão conseguir, de certa forma, produzir com mais qualidade. Então, a transformação digital vai ser o elemento-chave desta revolução industrial, mas também temos que perceber que o conceito da digitalização não é só agarrar nos sinais, entre aspas, analógicos e passá-los a ter para dados digitais de uma forma como fazíamos, se calhar, no passado, em que recolhíamos informação e criávamos tabelas de informação e muita informação e depois não conseguíamos reagir à informação que recolhíamos. Portanto, todo este conceito de digitalização vai representar também a ligação em rede entre todas as interfaces criadas, sejam elas num plano horizontal da fábrica, mas também na integração vertical, ou seja, toda a gestão de dados que de alguma forma permite extrair a informação e depois obter o conhecimento e poder tomar decisões. Então, estes modelos de fabrico vão de alguma forma modificar a dinâmica das empresas e estas tecnologias inteligentes como a robótica avançada, a nova geração de sensores,
a inteligência artificial, o Big Data, porque vamos trabalhar com muita informação, a internet das coisas, o Machine Learning, o Cloud Computing, o Machine to Machine, portanto, todas estas tecnologias, de alguma forma, estão cada vez mais maduras e podem ser utilizadas para o benefício das empresas. Então, a integração de mais tecnologias 4.0 vai permitir a produção de produtos com maior qualidade, num curto espaço de tempo e a um custo mais baixo. Além disso, permite taxas de eficiências mais elevadas e, como consequência, obtermos um valor acrescentado mais elevado. Os dados, a recolha de dados em tempo real vai permitir também que os trabalhadores das empresas poderão tomar decisões num curto espaço de tempo e vão ser eles, de facto, as pessoas que vão, de alguma forma, ser responsáveis, não de tarefas simples, mas tarefas mais complexas que têm a ver com a decisão daquilo que vai ser feito. Por exemplo, se incluirmos a robótica num sistema, as tarefas simples e monótonas, como por exemplo transportar objetos de um lado para o outro ou fazer manipulação, podem ser utilizados por sistemas robóticos industriais ou sistemas robóticos colaborativos, e então os funcionários que faziam estas tarefas passam a ter que realizar umas tarefas em que eventualmente vão ser mais qualificadas e vão tomar essas decisões críticas quando forem necessárias. Então, a integração de ferramentas tais como a inteligência artificial vai permitir que a organização, a empresa, passe a trabalhar num conceito de equipa em que todos estão a trabalhar para o mesmo foco. É evidente que depois tem que haver, há sempre, portanto, algumas desvantagens, ou poderemos também dizer das oportunidades quando colocamos este tipo de sistemas a funcionar, teremos que ter mais sensibilidade para o aumento da segurança e proteção de dados, porque toda esta informação da empresa passa a estar acessível se não houver segurança, portanto passa a estar acessível por qualquer pessoa, e a mão de obra neste caso terá que ser responsável por as tarefas que vamos desempenhar. Quando nós falamos na automação de processos, nós podemos ver aqui casos simples e práticos que nós nos relembramos, como por exemplo, como é que nós fazemos um sistema de controle. E um sistema de controle podemos vê-lo como um sistema em malha aberta ou como um sistema em malha fechada. Um exemplo muito simples, de manhã quando nós queremos tomar banho, nós regulamos a temperatura da água e queremos que a temperatura esteja com um determinado valor e regulamos essa temperatura de modo a que nós possamos tomar banho. E estamos a fazer um sistema de controle em malha aberta. No momento em que temos a temperatura desejada, vamos tomar banho. No entanto, se houver alguma perturbação, ou seja, se alguém, por alguma razão, retirar água fria ou retirar água quente, por exemplo, na cozinha, o que vai acontecer é que, efetivamente, nós vamos ter variações de temperatura e não vai ser agradável. Então, os sistemas de malha fechada, basicamente o que fazem é monitorizar este processo do controle da temperatura, sabemos qual vai ser a nossa entrada, esta referência, e vamos compará-la com o valor da saída e vamos controlar através do erro, vamos controlar o nosso processo de modo a que a saída tenha a resposta desejada. Quando queremos fazer isto num processo industrial, nós podemos fazer, seja um sistema apenas com uma variável, podemos ter múltiplas variáveis que podem estar todas interligadas e podemos obter um sistema de controle muito simples como este. Se repararem, é um sistema de controle que é muito utilizado, eu até diria, em cerca de 90% na indústria, mas é como se estivéssemos a conduzir um automóvel. Em vez de estarmos a conduzir para a frente, estamos a conduzir em marcha atrás, a olhar para o retrovisor. Porquê? Porque só reagimos quando há um erro. Sempre que há um erro, nós corrigimos, estamos sempre a olhar para o retrovisor. Portanto, apesar de funcionar, é um bocado arcaico. Nós sabemos que podemos planear, podemos gerir todo o nosso processo, é como se estivéssemos a conduzir um automóvel,
podemos conduzir, podemos treinar, podemos fazer imensas coisas que acredito que o desempenho acaba por ser bastante superior se continuarmos a fazer a realimentação e a correção do erro. Então, para implementarmos um sistema, nós sabemos que recolhemos informação de todos os equipamentos e essas comunicações são feitas por sinais digitais e analógicos. Os dispositivos são diversos, podem ter sinais que vão desde os 5 volts, 24 volts, podem ser sinais analógicos que podem variar entre 0 e 10 volts, de 4 a 20 miliamperes. Bom, temos uma variadíssima forma de adquirir sinais. Existem também um conjunto de protocolos industriais que permitem interligar todos estes dispositivos e ter uma rede, por exemplo, uma Ethercat para absorver toda esta informação que existe nas nossas redes de campo. E com estes dados podemos criar indicadores de desempenho, indicadores estes que podem permitir que qualquer sistema pode ser monitorizado, em que vocês podem recolher todas as informações e criar estes indicadores definidos como sendo essencial ou não para o vosso sistema produtivo. A criação de relatórios de produção, portanto, fazer uma análise de desempenho do sistema através deste tipo de relatórios também pode ser uma forma de ultrapassar algumas dificuldades. A gestão da produção normalmente é uma gestão centralizada em que os parâmetros podem ser obtidos por qualquer sistema e criar um módulo de gestão específico para o vosso sistema produtivo. A monitorização do consumo energético também acaba por ser essencial, até porque é um custo efetivo do vosso sistema produtivo, e recolher toda esta informação pode também permitir obter o custo do consumo de energia por peça, ou consumo por períodos de produção, ou sem produção, o que seja. As bases de dados a nível de produção também são bastante relevantes, porque ao obtermos uma base de dados, nós podemos adquirir todos os sinais de uma forma contínua, independentemente de todos os indicadores que tenham sido desenvolvidos para os vossos relatórios, mas ao mesmo tempo nós podemos, com esta base de dados, definir novas metodologias de análise ao longo do tempo e, sem termos que alterar rigorosamente nada, podemos então criar uma nova base, uma nova parametrização, novos relatórios, novos indicadores com base da informação que nós previamente teríamos que recolher. Tipicamente estas plataformas funcionam com uma topologia de base de dados do tipo SQL, que permite a manipulação dos dados de uma forma normal. Depois, a possibilidade de criar relatórios dinâmicos, portanto, a nível de automação, é importante a capacidade de um sistema produtivo criar relatórios dinâmicos parametrizáveis, em que podemos identificar quem é que foi a pessoa que desenvolveu aquele produto, como é que a encomenda, um relatório por encomenda, por produto, portanto, cabem à empresa definir um relatório ou um relatório tipo de acordo com o vosso sistema produtivo. E outra possibilidade é a criação de modelos virtuais, ou seja, nós podemos criar uma imagem da nossa fábrica. Essa imagem será uma fábrica virtual em que nós podemos reproduzir todo o processo produtivo da empresa de uma forma virtual e acompanhar também de uma forma virtual todo o nosso processo, alterar a forma ou modificar as metodologias. Portanto, podemos fazer tudo no processo virtual sem termos que mexer na nossa fábrica, para comparar resultados e testar a nível virtual tudo o que poderíamos fazer para melhorarmos o processo e depois sim fazermos as alterações já
portanto, bem definidas, de acordo com o modelo efetuado num processo virtual. Depois, até à data, nós olhamos para a automação e eu ouvi aqui a automação, a automatização, as pessoas muitas das vezes trocam os conceitos. Só para esclarecer, a automação, de facto, reúne dois conceitos importantes. Um é a automatização e o outro é a informatização. Até à data falei sobre a informatização, ou seja, todo o processo é o cérebro do nosso processo de automação. E a automatização, no fundo, é a parte mecânica, todos os equipamentos, e agora vou falar um pouco da parte da automatização, portanto, tudo o que tem a ver com os movimentos do nosso processo de automação são feitas na automatização, e aqui podemos falar sobre sistemas robóticos, desde a robótica fixa, ou conhecida robótica de manipulação, em que podemos ter os robôs industriais e os robôs colaborativos, mas também podemos ter a robótica móvel. Apesar de ainda haver alguns problemas para resolver, que têm a ver com a navegação e a locomoção da parte da robótica móvel, já existem muitos sistemas implementados, já existem muitas soluções em que podemos também ter a robótica cooperativa, em que os robôs cooperam uns com os outros, fazem de uma forma flexível tarefas e operam de acordo com o vosso processo produtivo, não numa forma estática, sendo um robô fixo, mas sim um sistema que pode se deslocar na fábrica, ora está a fazer o processo A, depois desloca-se e vai fazer o processo B. Se nós olharmos para a robótica em geral, podemos comparar os robôs industriais com os robôs colaborativos. Fala-se muito agora da robótica colaborativa e vamos ver aqui os aspectos mais importantes que têm a ver com a questão da configuração de um sistema robótico colaborativo. É uma configuração bastante rápida. É óbvio que quem faz a instalação dos robôs industriais também faz essas configurações para as empresas. Mas depois temos aqui outras vantagens. Na robótica colaborativa, qualquer pessoa pode programar um sistema robótico colaborativo, portanto, é algo que é muito fácil de programar. Portanto, são sistemas de pequena dimensão, com instalações flexíveis, em que nós temos o robô que pode também colaborar com o ser humano, portanto, coisa que o robô industrial normalmente está fechado e por questões de segurança e por falta de sensores, evita-se que ele esteja a trabalhar próximo das pessoas. Portanto, há aqui um conjunto de vantagens e desvantagens para cada um dos sistemas robóticos, que, no meu entender, depois vai depender um pouco da aplicação. Se nós olharmos para as questões de aplicação prática, também podemos ver que, eu vou aqui dar dois exemplos, nós na indústria, por exemplo, a inclusão de sistemas de comunicação, no caso aqui num sistema de linhas de engarrafamento de vinho, nós podemos visualizar que a utilização de uma rede Ethernet vai permitir a utilização de sistemas inteligentes, nomeadamente sistemas de visão, que vão estar ao longo da linha de produção e têm como intuito detectar potenciais problemas, problemas esses quer nas garrafas, quer nas tampas, no processo de etiquetas, no processo de embalagens, que de alguma forma vai reduzir o tempo de produção, porque sempre que há um problema e se não for detectado a tempo, a máquina terá que parar, o que significa que toda a linha fica suspensa até corrigirem o erro que ali foi detectado. Por exemplo, um fabricante de smartphones no passado fazia a inspeção utilizando muitas pessoas, neste momento tem um conjunto de sistemas utilizando os sistemas de visão artificial para fazer a inspeção e utilizando a robótica para recolher todos os equipamentos que de alguma forma não cumprem os requisitos, e ao não cumprirem estes requisitos, para evitar a paragem da máquina,
vão sendo tirados para linhas com defeitos, e então o processo agora passa a funcionar sem interrupções e como consequências a produtividade da fábrica aumenta. E eu, como tinha cerca de 20 minutos, deixo aqui 2 ou 3 questões, eventualmente só 2, não sei se depois vamos ter mais tempo, e uma delas para discutirmos eventualmente o modelo virtual do sistema produtivo, e outra para falarmos mais sobre a robótica colaborativa. E desde já quero agradecer mais uma vez, quer pela vossa atenção e também por me terem convidado para estar aqui presente. Muito bem, muito obrigado, Nuno. Eu queria também agradecer, porque há um bocadinho na minha introdução esqueci-me de referir que a seguir a este momento aqui de alguma interação, que depois a Cristina nos explicará, vamos ter o exemplo de uma empresa que agradecemos muito ter colaborado também connosco para apresentar o seu caso, da LSI Stone, que também são associados da Nerley. Agradeço e peço desculpa há bocadinho não ter referido. E só um comentário também aqui em relação ao Nuno, depois poderemos analisar isso na segunda parte. Nós, quando andávamos aqui também a tentar definir melhor o conceito do projeto da Nerley, aí dentro dos protocolos, um que nos foi aconselhado para tratar foi o protocolo OPC-UA, que, não sendo eu destas áreas, parece ser aquele que é mais um, em cima se calhar daqueles outros que existem. Ficará para depois analisarmos, se calhar, na segunda parte. Passo então a palavra à Cristina para nos explicar aqui a dinâmica que vai seguir-se. Obrigado. Obrigada, Henrique. Então, boa tarde a todos. Portanto, agora vamos ter aqui um momento um pouco diferente. Portanto, foram lançadas aí pelo Nuno 2 questões, portanto, o modelo virtual do sistema produtivo e os robôs industriais versus robôs colaborativos. Não vamos ter só sala 1 e sala 2, portanto vamos pôr as salas de número ímpar, será o modelo virtual do sistema produtivo, as salas pares, robôs industriais versus robôs colaborativos. O que é que se pretende aqui com este momento? Portanto, agora os participantes vão ser distribuídos por salas distintas para terem pequenos grupos e para podermos aqui também ter um pequeno momento de networking, discutindo aqui como tema a discussão destes temas, destes 2 temas lançados, e verem o que é que efetivamente é aplicável nas vossas empresas, o que é que vocês sentem nas vossas empresas que poderia ser mais interessante. Qual é o desafio? Eu sugeria que, assim que chegassem à sala, a primeira coisa é realmente elegerem um porta-voz do grupo, para que depois, no final, esse porta-voz possa vir aqui à sala principal e falar um pouco também das vossas conclusões. Portanto, eu volto a dizer, sala ímpar, modelo virtual do sistema produtivo, sala par, robôs industriais versus robôs colaborativos. Portanto, eu vou agora enviar-vos para as salas, peço que aceitem, depois são cerca de 10 minutos, passado 10 minutos, vamos regressar todos de forma automática aqui a esta sala principal. Até já. Portanto, eu peço, se calhar, agora ao Nuno para dinamizar agora esta parte. Só informar aqui, portanto, as salas, estiveram abertas as salas 1, 2, 3, 5 e 6. Portanto, a sala 4 não, acabou por ficar vazia, foram distribuídas as pessoas. Portanto, talvez agora chamarmos os porta-vozes de cada uma destas salas para darem aqui as suas conclusões. Não, o que lhe parece? Bom, eu como andei um pouco a saltar de sala em sala, não consigo perceber quem é que foram os porta-vozes pronto, as pessoas acabaram por mostrar o que é que estiveram a fazer ou que estão a fazer nas suas empresas. Portanto, e como eu estive a saltar, portanto, não tenho o contexto todo, se calhar acho que os porta-vozes é que deveriam questionar-me, se assim entenderem. Portanto, terei todo o prazer em poder esclarecer ou dar o meu contributo. Começávamos talvez pela sala 1, porta-voz da sala 1. Boa tarde. Sim.
Boa tarde. António Tomás, da sala 1. Sim, estamos a Viva, ouvir. António. Ora, com licença, não, estava aqui a ver se conseguia, portanto, eu já pedi desculpa há bocado aos meus parceiros de sala, porque hoje vim até ao escritório e então, seguindo as normas, a partir do momento que entramos a porta temos que estar de máscara e assim estou. Nós tivemos um dos elementos da minha sala implementou há relativamente pouco tempo 2 robôs para montagem neste caso, de óculos de proteção. E segundo ele, houve um tempo excessivo na programação dos robôs. Portanto, eu tenho a minha opinião de como se poderia otimizar, mas gostava da opinião então do Nuno Ferreira, do que é que ele sugeria para otimizar o tempo de programação de 2 robôs que vão trabalhar em conjunto e, portanto, poderá haver ali problemas de colisão e há uma necessidade de otimização dos movimentos e da conjugação de movimentos. Como é que se poderia otimizar este tempo de programação? Já agora, a nível de robótica, são robôs colaborativos ou robôs industriais? Não, robôs industriais. Robôs industriais, pronto. O robô é uma máquina, portanto é uma ferramenta. Eu não sei se consigo escrever aqui no quadro, não sei se isto está para escrever, mas bom, mas eu posso falar, é quase a mesma coisa. Na realidade, nós podemos fazer o sistema como sendo uma máquina de estados, ou seja, nós podemos definir estados em que, neste caso, vocês têm 2 robôs, eu não sei quais são as trajetórias, mas como disse, eles podem colidir, portanto, eles estão no mesmo espaço de trabalho. E as zonas, isto é como criar uns semáforos. Se só são 2 robôs, é um semáforo. Se está verde para um, tem que estar vermelho para o outro. Ou seja, nós definimos uma zona, se há um robô que vai pedir para circular naquela zona, primeiro verificar se pode ou não pode circular. E depois é gerir o tráfego, ou seja, se ele vai circular, qual é o tempo que ele necessita para executar uma tarefa. Portanto, vocês podem planear as coisas em que definem as zonas e definem as prioridades. Portanto, pode haver um robô que tem mais prioridade face a outro, depende da tarefa. Podem definir então uma máquina de estados que pode dar a prioridade agora a um e na próxima vez dá ao outro. Podem definir, portanto, sempre que estão numa zona, por questões de segurança, informam o outro robô que está naquela zona logo, criam uma flag que não permite ir para aquele estado, ou seja, o estado está ocupado. Ou seja, criando uma máquina de estados é muito fácil criar cooperação, portanto, aí não é colaboração, é cooperação entre os sistemas robóticos. Eles têm que comunicar, têm que sincronizar a informação. Agora, não sei quanto tempo é que demoraram, não sei que planeamento é que fizeram, se são muitas trajetórias, se não são, portanto, mas eu faria assim o programa. Bom, eu sugeri uma outra coisa, que não sei se me é permitido interagir aqui, mas o Digital Twin tem essa grande vantagem e que podemos utilizá-lo para robôs que trabalham em células, e onde trabalham 3, 4, 5, 6, meia dúzia de robôs, tudo o que seja, e o Digital Twin permite-nos otimizar ao mínimo detalhe, ou ao máximo detalhe, como queiramos, tanto trajetórias, como evitar colisões e tempos de ciclo, tempos de operação. Portanto, existem vários softwares no mercado que nos permitem isso, e foi isso que eu sugeri, e tenho uma certeza absoluta neste caso, porque eu posso comprovar de que aí ganhamos, portanto, quando se fala de meses, ganhamos mesmo muitos meses com o Digital Twin, não só do robô, mas de toda a célula produtiva. Mas diga uma coisa, vocês têm, quando fizeram a implementação do sistema, fizeram um simulador, ou seja, simulam a vossa linha, portanto, com os 2 robôs, escolheram as melhores posições. Portanto, não, hoje em dia, todos os sistemas têm plataformas de simulação em que nós podemos escolher o robô, facilmente em 3D fazemos objetos, aliás eu ensino isso aos alunos, eles criam os objetos tridimensionais e a partir dali
planeiam todas as trajetórias, efetuam todos os testes em modo de simulação, ou seja, só depois de estar feito em modo de simulação é que vão implementar, e a implementação basicamente é copiar o simulado para o real e fazer as ligações do hardware, porque fica logo tudo a funcionar. Portanto, ou seja, podem desenvolver antes de implementar todo o software, mostrar a simulação e depois fazer a implementação. Portanto, agora, aquilo que falou neste momento que tem a ver com as trajetórias, tem a ver com a otimização, o planeamento, mas isso é o que se faz para um robô. Eu estava a falar numa perspectiva da colaboração ou cooperação de robôs. Mas é isso mesmo que eu falo, quando se fala do Digital Twin, é do Digital Twin, Digital de uma célula. De uma célula. A ligação e a sincronização. Mas isso Exatamente. também é feito nos simuladores, quer da Yaskawa, quer da KUKA, quer da ABB, já permite a otimização de todas as trajetórias de todo o processo. Para um robô. Para um depois robô. Depois para dois, aquilo é baseado em zonas, ou seja, podia haver a situação... é muito mais difícil. Quando nós falamos aqui de criar células virtuais ou células digitais, Sim. ou com o Digital Twin, aqui nós temos uma noção do todo, da célula toda e dos movimentos todos. E estes softwares que eu falo, portanto, se colocamos os robôs todos em funcionamento e se houver uma zona em que, mesmo antes só com a trajetória já definida, aquilo vai aparecer-nos logo a vermelho e já sabemos que os robôs vão colidir naquela zona. E, portanto, há que corrigir ali, ou acelerar um, ou atrasar outro, enfim. Sim, mas se tivermos uma gestão de conflitos, isto é como ir à casa de banho. Um entra, fecha a porta, o outro não pode entrar. Ou seja, quando desenvolvemos uma aplicação, quer na automação, porque a programação dos robôs pode ser feita da mesma forma que é feita a automação, ou seja, não precisamos de programar com a linguagem deles. Nós podemos pegar num Yaskawa e programar com ladder. Portanto, sabemos quais são as entradas, sabemos quais são as saídas, sabemos quais são as zonas de memória e fazemos um programa. Da mesma forma que se faz um programa, por exemplo, do autómato. E na automação vocês têm experiência nisso. Portanto, talvez pudéssemos passar esta discussão mais para o final, para dar oportunidade aos outros grupos também falarem. Há aqui algumas pessoas que têm condicionantes de tempo, peço desculpa. Eu pedi agora para saltarmos, por favor, para o grupo 6, que me está aqui a pedir, que tem algumas condicionantes aqui de tempo. Isso poderia ser o próximo grupo a falar. E pedi a todos, portanto, vamos ser concisos agora neste momento, para dar a oportunidade de falar a todos, e no final depois temos mais uns minutos para podermos ter aqui um debate mais alargado de ideias. Pode ser? Com certeza. Muito obrigada. Obrigado. Então passávamos talvez para o grupo 6, porta-voz do grupo 6. Olá, boa tarde, o meu nome é Sandra Nóbrega, fiquei nomeada porta-voz do grupo 6, faço parte da NERLEI e como tal serei mesmo um porta-voz dos meus colegas de sala e esses sim, empresas interessadas, portanto, neste assunto. Queria lançar aqui só uma espécie de 3 questões. Eu tinha na minha sala, portanto, uma empresa mais da área de serviços, não tanto a nível produtivo, e pronto, a ideia era também se o Nuno nos pudesse ajudar também a desmistificar um pouco esta ideia, porque sim, é verdade, a indústria 4.0, mas já com certeza na ideia da digitalização ligada também aos serviços, ou seja, no caso é uma empresa a nível de comércio de pneus, que queria também entrar um pouco neste processo de digitalização, como é que eu posso fazer, não sendo propriamente indústria, ou seja, não produzindo, apenas comercializando, mas tendo também uma série de processos relacionados com faturação e outros. Portanto, o primeiro desafio. O segundo, temos uma empresa já um pouco avançada no processo de automação de processos, mesmo a nível da indústria 4.0, e aqui tivemos uma opinião muito concreta em relação aos robôs industriais versus robôs colaborativos, em que o colega de sala, o Luís, na opinião dele, acha os robôs colaborativos mais seguros e com menos erro, precisamente porque têm intervenção humana. Deixo também para o Nuno comentar, até porque se calhar a nível do senso comum temos aquela ideia que quanto menos intervenção humana,
menor erro e pelo menos na opinião do colega não será assim. Por último, uma preocupação de uma empresa que está a entrar neste processo de indústria 4.0, que estão realmente a estudar o mercado para adquirir ou eventualmente pensar em adquirir equipamentos. O grande receio, o aumento do custo das peças, ou seja, o elevado custo muitas das vezes dos equipamentos para a industrialização acabam por afetar diretamente o custo das peças. E isso ainda continua assim, apesar de cada vez termos mais oferta em termos de serviços, e acha que pode constituir efetivamente um impedimento para as empresas avançarem para o processo da indústria 4.0? Bom, relativamente à primeira questão, eu não conheço a empresa de serviços a nível dos pneus, mas a utilização de sistemas, nomeadamente de inteligência artificial, não sei o que é que eles pretendem fazer, mas para dar uma ideia, por exemplo, na robótica, nós não precisamos de saber onde é que está o pneu, não precisamos de indicar. Antigamente tínhamos processos mecânicos que forçavam que o pneu fosse para um determinado local e o robô ia àquele local, apanhava o pneu. Se depois o pneu não é daquele tamanho ou é outro, tínhamos que alterar o programa. Podemos ter um sistema automático em que identificamos o pneu, identificamos a posição e o robô faz aquilo que o ser humano faz. Porque no fundo os robôs foram desenvolvidos e cada vez mais estão a ser desenvolvidos para imitar aquilo que os seres humanos fazem. Portanto, eu acho que numa perspectiva de serviços, tudo o que tem a ver com Big Data, Cloud Computing, sistemas inteligentes, portanto acho que sim, acho que podem estudar, ver qual é o processo que querem desenvolver e que o façam de uma forma mais acelerada. Relativamente ao segundo processo da robótica colaborativa, bom, a robótica colaborativa tem vantagens face à robótica industrial. Primeiro, pode trabalhar ao pé das pessoas, é uma vantagem clara. O preço dos robôs pode não ser atrativo para quem quer fazer um investimento, porque um robô colaborativo é sempre muito, eu não digo que é o dobro, mas é muito mais caro que um robô industrial, mas tem duas vantagens que eu vejo já. Primeiro, a parte do desenvolvimento, a programação é muito intuitiva, mas também tem algumas limitações, portanto também não esquecer, tem muitos sensores, é fácil de programar para executar um conjunto de tarefas, mas depois é um sistema lento. Ou seja, como trabalha com as pessoas, tem que adquirir informação, não pode magoar ninguém, trabalha a uma velocidade mais reduzida, logo tem a tal limitação que se eu sou empresário, também tenho que medir os prós e contras. Ok, quero produzir rapidamente, ok, quero colaborar com a pessoa, portanto, cada caso é um caso, são ambos, podem-se utilizar as duas tecnologias, mas eu não diria faz-se desta maneira e aborta-se a outra, não, acho que dependendo das situações, umas têm vantagens, se for mesmo necessário trabalhar em colaboração com a pessoa, a programação pode ser, eu agarro no robô e desloco o robô com a mão e fixo os pontos, o que é que ele tem que fazer e ele aprende, portanto é algo que é muito rápido, enquanto que num robô industrial é necessário que haja uma aprendizagem, haja alguém com conhecimentos técnicos mais aprofundados para depois desenvolver o software. Depois, a última questão, quer dizer, a nível de uma nova empresa, depende, não sei, é complexo responder porque tudo pode ser válido. Aliás, a questão do ter o cloud computing, não sei se vocês entendem os conceitos, mas a nível da robótica, a robótica cada vez vai ser mais barata. Porquê? Porque tudo pode estar na cloud. Eu posso ter um sistema de visão, o meu sistema de visão tira uma imagem, envio, quando tivermos os 5G a funcionar, envio a imagem e depois recebo a informação das coordenadas, o que é que eu estou a ver, se é um rato, se é um telemóvel, se é o que seja, toda essa informação vai estar na cloud. Eu não preciso ter um poder computacional no meu robô, portanto, eu envio apenas uma informação, que é uma imagem, e
recolho a informação que eu quero, ou seja, é um serviço, e então tenho um sistema inteligente por trás que está montado numa cloud, e eu posso ter um robô muito fraquinho, que basta ter um olhinho para ver o que lá está, ok, eu só quero verificar cores ou qualquer coisa, e depois manipula, portanto, com vantagens superiores a robôs com muitos sensores e com muita integração. Portanto, é utilizar algo que já está feito para termos sistemas de baixo custo para podermos utilizar em massa. Mais questões? Obrigada. Nada. Passamos, se calhar, então agora para o porta-voz da sala 2. Força. Agora, sala 2. Então, e o porta-voz da sala 3? Não se está a ouvir, é a Mónica que está a falar. Não sei. É a Mónica? Não a conseguimos ouvir, Mónica. Tem o micro ligado, mas não estamos a ouvir. Pois. Olha, fazemos uma coisa, agora? tal. Agora já estamos, sim. Ok. Não é que eu tive um conflito há um bocado por causa dos fones, ficaram sem bateria e isto ficou a ir buscar o som aos fones que estão desligados. Pronto, no meu caso, nós não, pronto, basicamente apresentámos as empresas no nosso grupo. Infelizmente deixei de ouvir, portanto não consegui ouvir uma das intervenções, mas posso falar do caso da empresa onde eu trabalho, que é uma empresa de automação, portanto estamos no lado em que fazemos a parte da automação nas indústrias, principalmente na indústria do vidro, e pronto, claro que é uma mais-valia. O que é que eu posso dizer? Posso dizer que fazemos sistemas, como nós trabalhamos mais, fazemos máquinas industriais, mais do que, não abordamos tanto robótica em si, mas, por exemplo, uma das máquinas que criámos que acabou por substituir a intervenção humana, por exemplo, em garrafas que não sejam redondas, não é? Que tenham um formato diferente, a questão de alinhar as garrafas para os seus transportadores, criámos uma máquina com um sistema de visão que ia detectar a sua posição e depois com um sistema ia colocá-las na posição certa para que se encarrilhassem todas. Pronto, é uma das vantagens que podem ser aplicadas nesta indústria, no nosso caso foi na indústria do vidro, mas estas soluções são inúmeras e dependem um bocadinho das indústrias e dos problemas que o próprio cliente sugere, e depois cabe-nos a nós tentar arranjar uma solução para isso, que aumenta a produtividade. Portanto, claro que esta indústria 4.0 é uma mais-valia. Okay, obrigada. Talvez sala 5, porta-voz da sala 5, está? Ok, então passamos então para... ok. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Fui forçado a ser o porta-voz da sala 5, mas partilho a nossa conversa. A nossa conversa baseou-se na parte da virtualização do espaço e do processo produtivo, basicamente sobre sistemas de gestão, SCAD, controle, visualização, recolha de dados. É um processo que nós, no grupo de empresas onde eu trabalho e onde trabalha a equipa de manutenção que aqui está presente a assistir a este webinar, estamos envolvidos, estamos a fazer implementação no nosso grupo. Outro colega está a implementar esse sistema também na empresa onde está, e um outro colega falou que trabalha e implementa esses sistemas SCADAs nos equipamentos que venderam. A gente questiona o Nuno se o Nuno acha que é por aí e se a criação destas bases de dados é viável e é rentável nos dias de hoje. Bom, os sistemas SCADA servem para monitorizar, são interfaces que depois permitem
haver uma interação entre o ser humano e a máquina, portanto, algo que de alguma forma facilita que o utilizador possa interagir, possa corrigir, alterar, portanto, tudo o que tem a ver com esta interação entre máquina e operador vai trazer vantagens claras, não é? É evidente que há um investimento, mas torna a linha mais flexível. Depois, o SCADA, que vocês, provavelmente, no fundo, é a integração da informação numa perspectiva em que vocês, além das bases de dados, para gerar os relatórios, não é? Estão a recolher informação para a qualquer instante poderem monitorizar e eventualmente até controlar à distância um determinado processo. É evidente que tudo tem vantagens, tudo tem inconvenientes, não é? Portanto, houve um investimento. Agora, qual é o retorno? Provavelmente o Erlander saberá melhor qual foi o retorno que teve na implementação deste novo sistema. Tem a ver, ok, diminuiu o número de erros, aumentou a produtividade, portanto, esses indicadores é que são importantes, os indicadores de gestão. Ou seja, não é por nós termos um sistema de qualidade errado que vamos ter mais qualidade. Nós temos que perceber o que é a qualidade do nosso produto para podermos certificar-nos que estamos a fazer com qualidade. Não sei se me fiz entender. Portanto, a plataforma tem que estar construída de modo a que os indicadores retirem informação para que depois possamos comparar e podemos ter um objetivo. Ok, o meu vetor é por este caminho, eu vou melhorar os meus desempenhos e, portanto, há uma forma mesurável de obter a informação. Isso é que é importante. A ideia é mesmo essa, com este sistema conseguirmos medir a nossa produtividade, medir o nosso desempenho e verificar onde é que poderemos melhorar. Onde é que os custos, ok, ainda estão numa fase inicial. Sim, estamos. Okay. Isto é um projeto, nós estamos... Temos vindo a preparar as nossas infraestruturas, porque nós temos um campus grande, temos... Na Martinhança temos 7 unidades, depois temos mais uma em Pombal, outra em Marinha Grande, e estamos a interligar o sistema todo e controlar o sistema produtivo, porque na Marinha Grande já temos manipuladores, em Pombal já temos robôs, mesmo da Cuca, a trabalhar em colaboração, a montagem de peças, isso tudo, e onde estamos com o processo de instalação do armazém inteligente e de AGVs para gestão do armazém, fazer o picking, temos uma série de coisas que estamos a implementar para aumentar a nossa produtividade e também controlarmos melhor os custos de produção. Essa é a ideia. Sim, o ter a integração de toda a informação é fundamental, até porque se vocês identificarem o vosso processo, conseguem-no controlar melhor e conseguem otimizar. Portanto, essa vai ser a grande vantagem. Agora tem uns custos, e esses custos depois também têm que ser associados ao vosso processo para perceber qual foi a rentabilidade. Portanto, há um investimento e qual é o payback desse investimento. Sim, a gente faz o cálculo do ROI, é médio prazo. Isto não é um investimento que se recupera a curto prazo, é sempre um investimento de médio e longo prazo. Depende de como é que fazem as contas. Se a concorrência for mais eficaz e se o processo de algumas empresas, por isso é que algumas empresas vão falindo. Não são flexíveis, não conseguem responder ao mercado, são lentas e há outras empresas que acabam por ser estão mais modernizadas e são mais credíveis, conseguem ter os seus produtos de uma forma certificada e acabam por ter vantagens face a outras empresas. Estamos a viver num mercado global. Certo. E a nossa ideia é mesmo essa, é modernizar, mas nunca estar à espera de recuperar o investimento rapidamente. A gente prefere fazer o investimento e diluirmos o custo do investimento por mais tempo e recuperamos-lo e nós ao fazer isto estamos a fazer o investimento, mas já estamos a fazer conta com os upgrades daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. E isso também é um custo. E também temos que diluir isso, e por isso é que a gente faz um ROI médio e longo prazo, não fazemos um ROI de curto prazo. Certo. São coisas que têm que ser feitas bem pensadas. Não dá, porque fazer um investimento destes não é um investimento de brincadeira. Tem que ser uma coisa muito bem pensada, podem dar bons rompos às empresas. Não, e a questão é a integração deles de todo o sistema.
Sim. Olha, talvez seja mesmo agora este o momento ideal e até como consequência desta conversa, para passarmos para o testemunho que temos aqui de alguém que já passou pelo processo, ou pelo menos que já está numa fase avançada e que já nos pode falar um pouco daquilo que era antes, daquilo que é agora e destas questões que falaram agora, quer de questões do investimento que é e do retorno desse investimento. Portanto, eu agradecia a todos a vossa participação até agora. Ainda temos um momento depois a seguir para poder continuar um pouco mais esta discussão e convidava agora o João Alves, que está aqui da LSI Stone e que nos vem aqui dar o testemunho do que foi o processo da automação na LSI. João, obrigada por estar aqui connosco. Já voltamos a falar consigo também. Vamos ouvir então João Alves. Deixem-me só compartilhar a tela. Ora, então, boa tarde. Eu sou o João Alves, sou o engenheiro eletromecânico na LSI Stone, sou responsável pela programação CNC e pela automação industrial aqui na empresa. Antes de começar a falar em concreto de como a automação industrial mudou a nossa produção, queria-vos mostrar primeiro como é que é a nossa empresa. Para quem não conhece, a LSI Stone é uma empresa de transformação de pedra. Já temos mais de 20 anos neste setor. Foi fundada pela Regina Vitória e pelo Pedro Vazão. Somos uma empresa que sempre procurou estar na vanguarda, principalmente da tecnologia, e mais à frente vou-vos explicar como é que a gente conseguiu isso. Antes de começar a falar de automação, ainda queria-vos falar mais um pouco de dois projetos, que para mim são dois projetos importantíssimos para a LSI Stone, que é o projeto Chelsea Barracks. Como podem ver, o revestimento do prédio é feito em pedra. Pedra esta que é pedra portuguesa, que a gente chama de molianos. E o que é que nós fizemos aqui? Nós aqui, através de maquinações de corte, de maquinações CNC, construímos esta fachada. E em conjunto com da fachada construímos umas colunas todas muito trabalhadas e muito maquinadas. Queria-vos mostrar também o projeto Perlman. Que projeto é este? Este projeto é um projeto que se vai situar na antiga zona do World Trade Center. E porquê é que eu vos queria falar deste projeto? Este projeto é tão inovador devido a quê? Devido à parte em que a pedra é translúcida e permite que a luz interior se veja no exterior. E devido a isto torna-se um projeto de destaque, além de ser também destacado pelo sítio onde está, claro, o World Trade Center, algo com um nome de renome. E devido a isto torna-se para mim um projeto de destaque e que vale a pena apresentar aqui. E torna-se assim de uma certa forma fácil vocês perceberem o que é que nós fazemos aqui na LSI Stone. Antes de começar a debitar, por assim dizer, palavras, queria-vos mostrar um vídeo. Peço que tenham atenção ao som, porque este vídeo tem som. E podem ter que baixar o vosso. Com licença. Se não consigo ouvir, só agradecer. LSI Stone, Portuguese natural stone.
Então, começando a falar um pouco da automação. Para vos dar um termo de comparação, fiz um pequeno esquema de como era o processo de corte pré-automação. Estamos a falar de um processo que talvez já tenha 7, 8 anos, nem eu acompanhei completamente este processo. Então ele começa da seguinte forma: com um movimento manual, uma chapa de pedra, como vocês já viram em algumas fotografias, vai entrar na polidora. Depois na polidora será escolhido o acabamento, consoante aquele que o cliente desejar. Se vocês estão a perguntar o que é o acabamento da pedra, quem tiver bancadas de cozinha em casa e vê o brilho, isso é o nosso acabamento da pedra. Depois de sair da polidora, vai ser novamente movida para o corte, onde vai ficar com as formas que vocês desejam, claro, que o cliente deseja. Na secção do corte, vai haver o produto que nós queremos aproveitar, que o nosso cliente deseja, e vai haver o produto que vai ser o desperdício. Este desperdício, antigamente, era armazenado. Depois, só de ser armazenado e se juntar um belo bolo de desperdício, é que era movido para a transformação, e depois transformado era movido para outras fábricas onde eles reaproveitam os nossos desperdícios. Então, e como é que nós LSI Stone, conseguimos melhorar este processo? É um processo que aqui é simples e que se faz com tanta frequência. Como é que nós conseguimos melhorar? Em conjunto com a SEI e com a empresa SEI e com a empresa Breton, que são duas empresas de maquinaria, adquirimos vários robôs. Robôs estes que, como podem ver no vídeo que eu estou a passar, conseguem manusear uma chapa de pedra com grande facilidade, talvez conseguem manusear a pedra com muito mais jeito do que uma mão humana consegue, o que evita, claro, vários erros que o ser humano consegue trazer e que as máquinas retiram. Depois da chapa ser movida para estes rolos que vocês podem ver, estes rolos vão levar esta chapa para uma máquina de corte. Antes da pedra ser cortada, ela vai ser digitalizada e só depois cortada. Nesta parte da digitalização, eu queria-vos mostrar um pouco como é que isto funciona e porque é que isto para mim é importante. Na parte da digitalização, nós conseguimos selecionar numa chapa a pedra que vamos tirar. E o que é que isto nos permite? Permite selecionar a qualidade, permite selecionar a cor que o cliente deseja, permite fugir, por assim dizer, dos defeitos da pedra natural. Claro que também nos permite reaproveitar muito mais o material e a chapa e assim reduzir um bocado o desperdício. Com licença. A seguir a este processo de corte, também com a ajuda de robôs, a pedra é retirada. Nesta fase vai ser onde o desperdício e a pedra vão ser separadas, mas nesta fase também já encontramos algumas vantagens associadas à automação industrial. Eu tive o prazer de as enumerar. Então, neste caso, a superação dos tempos de espera por material, redução de operações manuais, melhorias das condições de segurança, diminuição dos danos de transporte, padronização dos tempos de produção, maior controle da produção, um aumento do índice de qualidade e uma diminuição da taxa de desperdício. Claro que há muitas mais vantagens e, claro, também há algumas desvantagens, mas estas são aquelas que eu quis enumerar e que eu acho que são as mais impactantes, pelo menos aqui na LSI Stone. Então, após o robô retirar a pedra, através de tapetes, o nosso desperdício vai ser trazido para esta zona, que é uma zona de transformação. Como podem ver na imagem, temos um sistema mecanizado automatizado que funciona sempre de detectar a presença de desperdício, que vai triturar a pedra,
de forma a que possa ser reaproveitada por outras fábricas, por outros setores. Que vantagens é que encontramos aqui? Claro que encontramos logo a redução de custos associados ao tratamento do desperdício, sendo que não há movimentos desnecessários, não há operadores destacados apenas para se livrar do desperdício. E encontramos também um aumento da performance geral da fábrica. Isto porquê? Porque na produção de pedra natural o desperdício é algo constante e algo que todas as secções criam. Se nós arranjarmos forma de os tratar da forma mais rápida possível e fácil, de uma certa forma aumentamos a performance geral da fábrica. Aqui mostro-vos o processo de corte pós-automação. Como podem ver, todos os movimentos manuais foram reduzidos apenas a um, que é o movimento em que nós guardamos a pedra para ser enviada ao cliente. Entre a polidora e entre o corte, sempre com robôs e rolos ou tapetes para transportar as pedras, e a seguir ao corte, sempre com tapetes, transformação, tapetes, reaproveitamento de desperdício. Como podem ver, a partir de uma melhoria na nossa produção, reduzimos várias coisas e conseguimos assim um pouco melhorar a nossa produção. Para vos mostrar em concreto o que é que nós melhoramos, eu escolhi como indicador o volume de vendas por trabalhador. Claro que isto é um indicador que não representa 100% o que é que a automação industrial fez por nós, mas consegue dar uma pequena imagem. E como podem ver no slide, desde 2013 até 2019 aumentámos o nosso volume de vendas em cerca de 50 mil euros por trabalhador. Isto é um aumento de 40%, o que claro que indica que a automação industrial pode e deve ser uma prioridade, e claro que, como podem ver, pelo menos na LSI Stone, foi uma mais-valia e uma grande ajuda. Com este slide chego ao fim da minha apresentação. Se tiverem algumas questões, agradeço e muito obrigado pelo convite. Obrigada, João. Eu penso que agora ainda temos mais uns minutinhos para podermos, aqui, se quiserem colocar alguma questão ao João. Talvez pudesse terminar o compartilhamento para podermos agora voltar. Eu abriria agora a sala para este espaço para um espaço de debate, para que se tiverem algumas questões a colocar, quer o João ou o tema que também estávamos a falar antes, podemos agora continuar com o Nuno, também com o Nuno, que certamente também estará disponível para responder a mais algumas questões que tenham. Sim, eu posso fazer já uma pergunta ao João, até porque o João foi aluno do ISEC, não foi meu aluno, mas de facto levou a automação também para a LSI. A empresa em questão também a conheci antes do João ir para lá e de facto já estavam já há alguns anos mentalizados que iam apostar na automação. A pergunta é a seguinte: se já têm também robôs móveis, portanto AGVs no vosso processo produtivo, ou se já pensaram utilizar sistemas robóticos móveis para auxiliar algum processo de movimentação, nomeadamente das peças mais pequenas, portanto do corte das peças, ou eventualmente para o transporte no armazém. Por acaso foi algo que, claro que já ponderámos, mas com o desenvolvimento que temos tido, às vezes é difícil colmatar e tentar chegar a todas as partes. Apesar disso, acho que não está fora da mesa, é algo que não está fora da mesa e é se calhar um tema a ponderar da próxima reunião da LSI Stone. Okay. António Tomás, posso colocar uma questão ao João. João, eu penso que vocês, de alguma forma, já utilizaram um software de simulação
de fábrica, que é o Plant Simulation, portanto para simular toda a zona fabril. Já utilizaram também algo de Process Simulate, que para simular a programação dos robôs, a otimização, ou não? Ainda recorrem só ao controlador do robô? Sim, do robô. Apesar do controlador nos dar alguma certa autonomia, que consegue ligar um controlador, consegue de uma certa forma estar interligado pela linha inteira, dar-nos alguma autonomia, mas sim, só utilizamos o controlador aí. Obrigado. Mais alguma questão para o João ou para o Nuno? Algum comentário queiram deixar? Okay, olha, está disponibilizado também no bate-papo um link para um pequeno questionário, é muito breve, são 2 minutinhos, só para nos deixarem aqui a vossa opinião sobre este workshop. A vossa opinião é muito importante, porque só através dela é que podemos também melhorar e perceber como é que podemos chegar melhor até vós e fazer aquilo que é do vosso interesse. Não havendo mais questões, não ia dizer algo? Não, acho muito bem, estão a fazer o que se chama o processo de realimentação, a obter todas as informações para poderem otimizar o vosso processo. Claro, lhe resta-me agradecer a todos os presentes, um agradecimento muito especial ao Nuno por estar aqui a explicar-nos um pouco mais estas questões da automação dos processos que para nós tantas vezes ainda são confusas, os conceitos realmente são muito baralhados como definiu, e é bom nós podermos ter uma noção mais concreta do que é cada uma das coisas. Obrigado também ao João por nos trazer aqui o caso da LSI, é sempre muito vantajoso e aí conseguimos também perceber melhor quando vimos um caso real de como é que as coisas são aplicadas, como é que funcionam, como é que eram antes e como estão agora. Portanto, obrigada a ambos e obrigado a todos os que estiveram aqui presentes e já sabem, se quiserem mais informações depois sobre este projeto de Empresas 4.0, podem sempre contactar a Nerley, que tenho a certeza que terá muito gosto sempre em responder a todas as vossas questões. Obrigada a todos e o resto boa tarde.